Transistores de efeito de campo. O termo transistor de efeito de campo é utilizado para indicar que o fluxo de corrente elétrica no transistor é controlado através do campo elétrico aplicado ao dispositivo. Os dois principais transistores de efeito de campo utilizados em projetos de circuitos eletrônicos são o JFET, Junction Field Effect Transistor, e o MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. No transistor de efeito de campo de junção, JFET, o fluxo de corrente elétrica é controlado através do campo elétrico aplicado a uma junção PN reversamente polarizada. Já no transistor de efeito de campo metal óxido semicondutor, ou MOSFET, o fluxo de corrente é controlado através do campo elétrico aplicado a um capacitor formado por uma camada de metal e outra de semicondutor, isoladas por uma fina camada de óxido isolante. Nesta aula, estudaremos o transistor de efeito de campo de junção, JFET. Apesar de o transistor bipolar de junção ter sido o primeiro tipo de transistor a ser construído e comercializado, o JFET foi o primeiro transistor a ser idealizado. Em 1930, o físico austro-húngaro Julius Edgar Lilienfeld registrou a patente de um dispositivo semicondutor capaz de controlar o fluxo de corrente elétrica de maneira semelhante às válvulas do tipo triúdo. No entanto, naquela época, ainda não era possível construir um dispositivo semicondutor com as características idealizadas por Lilienfeld. É interessante mencionar que, em 1947, a equipe de William Shockley, John Bardeen e Walter Brattain, dos laboratórios Bell, estava empregando esforços na tentativa de construir justamente o dispositivo idealizado por Lilienfeld, quando acabaram desenvolvendo o transistor bipolar de junção. O primeiro JFET prático, entretanto, foi obtido somente em 1953 por Dassey e Ross. Ao contrário dos transistores bipolares de junção, os transistores de efeito de campo são dispositivos unipolares, ou seja, a corrente elétrica nesses transistores depende apenas do fluxo de um tipo de portador majoritário, elétrons ou buracos. Além disso, quando comparados com os transistores bipolares, os transistores de efeito de campo apresentam as seguintes vantagens. São mais fáceis de se fabricar e ocupam áreas de silício bem menores, facilitando a miniaturização de circuitos integrados. São dispositivos simétricos, o que facilita a implementação de chaves lógicas. São mais estáveis termicamente. Permitem a construção de amplificadores com impedâncias de entrada muito mais altas que as conseguidas com qualquer topologia que empregue transistores bipolares. Permitem a construção de amplificadores com melhor linearidade. Permitem a construção de circuitos digitais com consumo de potência muito inferior aos equivalentes construídos com transistores bipolares e introduzem menos ruído nos circuitos. Todavia, a grande desvantagem dos transistores de efeito de campo está no fato de que os ganhos de tensão alcançados por amplificadores construídos com este tipo de transistor são significativamente menores que os conseguidos com transistores bipolares. O controle do fluxo de corrente elétrica em um JFET é realizado através do campo elétrico aplicado a uma junção PN reversamente polarizada. Neste caso, a junção PN a que nos referimos é a junção entre a porta e o canal do JFET. Já vimos que o fluxo de difusão de portadores majoritários em uma junção PN dá origem à chamada região de depleção, conforme mostrado na figura. Nessa região, os elétrons livres provenientes do semicondutor tipo N se recombinam com buracos ao adentrarem no bloco tipo P. Analogamente, os buracos provenientes do lado P também se recombinam com os elétrons ao adentrarem no lado N. Esse processo faz com que a região de depleção apresente cargas estáticas, em virtude da transferência de portadores de carga de um lado para o outro, e seja isolante, em virtude da ausência de portadores livres para constituir uma corrente elétrica. Lembre-se que é justamente o acúmulo de cargas estáticas na região de depleção que dá origem
ao campo elétrico de barreira E0, que é o responsável por suspender o fluxo de difusão de cargas em uma junção PN em equilíbrio. Ao aplicarmos uma fonte de tensão VR com a polaridade indicada na figura, o campo elétrico EV, criado pela fonte VR, contribui para reforçar o campo de barreira E0. Assim, o campo de barreira é reforçado e o fluxo de difusão continua interrompido. Entretanto, a aplicação da polarização reversa faz com que os elétrons majoritários do semicondutor tipo N sejam atraídos pelo polo positivo de VR, e os buracos do lado P sejam atraídos pelo polo negativo. Isso tem como efeito o alargamento da região de depressão, que se torna mais larga à medida que a tensão reversa VR aumenta. Assim, temos que a largura da região de depressão pode ser modulada através da tensão reversa aplicada à mesma. Esse é o princípio físico que permite o controle do fluxo de corrente em um JFET. Assim como os transistores bipolares, os transistores de efeito de campo de junção podem ser construídos em duas versões. Os três terminais do JFET são denominados fonte, S, dreno, D, e porta, G. O dispositivo representado na figura da esquerda é construído a partir de um bloco semicondutor tipo N, com dois implantes laterais do tipo P fortemente dopados. Como o bloco do tipo N forma um canal para a condução de corrente elétrica entre os terminais de dreno e fonte, esse dispositivo é denominado JFET de canal N. Analogamente, o dispositivo da figura da direita é denominado JFET de canal P. Para representar os transistores de efeito de campo de junção em diagramas esquemáticos de circuitos, empregamos os símbolos abaixo. O terminal com a seta identifica a porta G, em virtude da simetria do JFET. Os terminais de dreno e fonte não possuem nenhuma diferença dos símbolos. O sentido da seta segue o mesmo padrão adotado no símbolo do diodo, onde a seta aponta da região P para a região N. No caso do JFET de canal N, a porta é formada por um implante do tipo P e o canal entre o dreno e a fonte é formado por um bloco do tipo N. Em nossa primeira análise do circuito do JFET, faremos uma varredura na tensão VGS, mantendo fixa a tensão VDS em um valor baixo, porém positivo. Partindo de VGS igual a zero, as regiões de depressão das junções PN do JFET não estarão muito largas, permitindo a circulação de corrente através do canal. Portanto, o JFET funcionará como um simples resistor, cuja resistência depende da resistividade do material semicondutor e das dimensões geométricas do canal tipo N. Ao aplicar uma tensão VGS menor que zero, polarizando as junções PN reversamente, observaremos um aumento na largura da região de depressão e, consequentemente, um estreitamento do canal de condução. Com o estreitamento do canal, a resistência elétrica apresentada pelo JFET irá aumentar, modificando a curva característica ID versus VDS. Dessa forma, o JFET funcionará como um resistor controlado pela tensão VGS menor que zero, onde a resistência elétrica do dispositivo será tão maior quanto mais negativa for a tensão VGS. Como as junções PN estão reversamente polarizadas, a corrente de porta
será aproximadamente nula, exceto pelas correntes de fuga. Se a tensão VGS atingir o valor limite Vp menor que zero, a região de depressão será tão larga que o canal de condução de corrente entre o dreno e a fonte será totalmente estrangulado, fazendo com que ID seja igual a zero e a resistência do JFET seja infinita. A tensão Vp menor que zero é denominada tensão de pinch-off. E o JFET funcionará como um circuito aberto para tensões VGS menor que Vp menor que zero. Para garantir que o JFET apresente uma corrente de dreno ID diferente de zero, devemos manter Vp menor do que VGS menor do que zero. A partir de agora, vamos manter a tensão VGS fixa e vamos variar a tensão VDS para verificar a sua influência na operação física do JFET. Com uma tensão VDS maior que zero, teremos que VGD é menor que VGS, que é menor que zero. Assim, a região de depressão será mais larga nas proximidades do dreno do que nas proximidades da fonte. Com o aumento de VDS, o canal sofrerá um estreitamento nas proximidades do dreno, aumentando progressivamente a resistência do canal. Assim, a derivada das curvas ID por VDS, chamado de condutância, irá diminuir com o aumento de VDS. Quando a tensão VDS for elevada o suficiente para fazer com que VGD seja menor do que Vp, menor do que zero, o canal será estrangulado apenas nas proximidades do dreno. Nessa situação, o campo elétrico na pequena região onde o canal está estrangulado irá superar o campo elétrico da região de depressão. Esse campo elétrico impulsiona os elétrons através do canal da região estrangulada, mantendo a corrente ID saturada em um valor limite. A tensão VDS, a partir de qual a corrente ID satura, é dada por VGD menor do que Vp ou VDS maior ou igual a VGS menos Vp. De acordo com a operação física do JFET, identificamos três modos de operação. O modo de corte, quando temos VGS menor do que Vp menor que zero. O canal estará completamente estrangulado e teremos ID igual a zero, independente da tensão VDS. Nesse modo de operação, o JFET opera como um circuito aberto. O modo triodo, quando temos Vp menor do que VGS, menor do que zero. Então o canal estará aberto e teremos ID diferente de zero. Nesse modo de operação, o JFET opera como um resistor controlado pela tensão VGS, assim como as antigas válvulas triodo. Para isso acontecer, devemos ter VDS menor que VGS menos Vp, para que o canal não seja estrangulado nas proximidades do dreno. E o modo de saturação. Nesse modo de operação, também teremos Vp menor que VGS menor que zero, para que o canal esteja aberto e ID diferente de zero. Entretanto, nesse modo de operação, a corrente ID estará saturada em um valor limite em virtude do estrangulamento do canal nas proximidades do terminal do dreno. Para isso acontecer, deveremos ter VDS maior que VGS menos Vp. Modo de corte. O modo de corte é definido como sendo um modo de operação em que o canal do JFET está totalmente estrangulado e, portanto,
não haverá circulação de corrente entre os terminais de dreno e fonte, independente da tensão VDS aplicada. Nesse modo de operação, o JFET funcionará como uma chave aberta. No caso do JFET de canal N, a operação no modo de corte está ilustrada na figura. Para que o canal esteja completamente estrangulado, a tensão VGS aplicada no transistor deve superar a tensão de pinch-off VP, ou seja, VGS menor que VP menor que zero. A tensão de pinch-off é um parâmetro do transistor e é normalmente informada pelo fabricante no manual do dispositivo. O modo triodo é definido como sendo o modo de operação em que o canal do JFET não apresenta nenhum estrangulamento. Esse cenário é ilustrado na figura para ambos os tipos de JFET. Dessa forma, o transistor funcionará como um resistor não linear, cuja resistência é controlada pela tensão VGS. Por essa razão, o modo de triodo também é frequentemente chamado de modo ômico. Para que o JFET opere no modo de triodo, a tensão VGS não poderá superar o valor de pinch-off e a tensão VDS não deve superar o limite em que o canal é estrangulado nas proximidades do dreno. No caso do JFET de canal N, essas duas condições são expressas respectivamente por VP menor que VGS menor que zero e VDS menor que VGS menos VP. Já as condições que o JFET de canal P deve satisfazer para operar no modo de triodo são 0 menor que VGS menor que VP ou VGS maior que VGS menos VP. No modo de triodo, a corrente elétrica que circula pelo canal do JFET pode ser calculada aproximadamente através da seguinte expressão empírica. ID igual a IDSS, que multiplica 2 vezes 1 menos VGS sobre VP, vezes menos VDS sobre VP, menos VDS sobre VP ao quadrado. Onde IDSS, Drain to Source Saturation Current, é um parâmetro do JFET, que depende da construção física do dispositivo. Essa equação é uma aproximação de um modelo consideravelmente mais complexo, deduzido a partir da modelagem física desse dispositivo semicondutor. Apesar de ser aproximado, os resultados previstos por esse modelo são bastante coerentes com o comportamento real de JFETs de canal longo. Portanto, esse será o modelo adotado no presente curso. Finalmente, o modo de saturação é definido como sendo aquele em que o canal do JFET está estrangulado, apenas em uma porção nas proximidades da região do dreno. Essa situação está ilustrada na presente figura, para ambos os tipos de JFET. Dessa forma, a corrente de dreno estará saturada em um valor praticamente dependente da tensão VDS. Assim, no modo de saturação, o transistor estará operando como uma fonte de corrente controlada quase que exclusivamente pela tensão VGS. Por esse motivo, o modo de saturação é frequentemente chamado de modo linear, pois é ideal para empregar o JFET como um elemento amplificador aproximadamente linear. Assim como no modo triodo, para que o JFET opere no modo de saturação, a tensão VGS não pode superar o valor de pinch-off. Entretanto, no modo de saturação, a tensão VDS deve superar o limite que o canal é estrangulado nas proximidades de dreno. Dessa forma, no caso do JFET de canal N, essas duas condições são expressas respectivamente por VP maior que VGS menor que zero, VDS maior ou igual a VGS menos VP. Para obter uma expressão matemática
que permita calcular a corrente ID em um JFET operando no modo de saturação, adotaremos a seguinte estratégia. Partindo do transistor no modo de triodo, elevamos progressivamente a tensão VDS até que o canal seja estrangulado em uma pequena porção nas proximidades do dreno. A partir desse ponto, as famílias de curvas nos mostram que a corrente ID assumirá um valor constante, independente da tensão VDS. Isso significa que, no modo de saturação, a corrente ID permanecerá com o mesmo valor que tinha no ponto de transição entre os modos de triodo e de saturação, ou seja, quando VDS for igual a VGS menos VP. Dessa forma, podemos calcular a corrente D no modo de saturação a partir dessas equações, fazendo IDSS igual a IDSS, que multiplica 2, que multiplica 1 menos VGS sobre VP, vezes menos VGS menos VP, menos VGS menos VP sobre VP ao quadrado. Por fim, como VP menos VGS ao quadrado é igual a VGS menos VP ao quadrado, então teremos que a corrente de dreno em um JFET operando no modo de saturação será ID igual a IDSS, que multiplica 1 menos VGS sobre VP ao quadrado. Note que essa expressão está de acordo com os gráficos mostrados na figura, onde a corrente ID independe da tensão VDS no modo de saturação. Além disso, a expressão nos permite definir o parâmetro IDSS como sendo a corrente que será observada no dreno quando o JFET estiver operando no modo de saturação VGS igual a zero. A transição entre o modo de triodo e o modo de saturação acontece quando VDS é igual a VGS menos VP. Nessa situação, a corrente D satura em ID igual a IDSS, que multiplica 1 menos VGS sobre VP ao quadrado. Assim, substituindo VGS igual a VDS mais VP na equação da corrente de saturação ID, obteremos a curva que define a fronteira entre os modos de triodo e de saturação no gráfico ID por VDS. No gráfico das curvas ID por VDS apresentado anteriormente, a corrente ID não é exatamente constante e independente de VDS na região que corresponde ao JFET, operando no modo de saturação. Na realidade, a corrente ID experimenta um ligeiro acréscimo em seu valor conforme a tensão VDS é aumentada. Isso acontece porque a elevação de tensão VDS resulta em um aumento no campo elétrico na pequena região em que o canal está estrangulado nas proximidades do dreno. Consequentemente, os portadores de carga passam a atravessar a pequena região estrangulada com velocidades cada vez maiores, resultando em um incremento na corrente D conforme VDS é aumentado. Se traçarmos novamente a família de curvas ID versus VDS, exagerando o valor máximo da varredura da tensão VDS, obteremos o gráfico da figura em questão. Nesse gráfico, observamos que a relação entre ID e VDS é aproximadamente linear na região em que o JFET está operando no modo de saturação. Além disso, se fizermos uma extrapolação linear dessas curvas para VDS menor que VGS menos VP, conforme ilustrado nas retas tracejadas da figura, observaremos que todas as retas convergirão para o mesmo ponto VDS igual a menos VA, onde VA é a tensão de Early do JFET. Esse efeito Early não está modelado na equação anteriormente descrita para o JFET operando no modo de saturação. Portanto, assim como foi feito para o transistor bipolar
A equação anteriormente descrita deve ser adaptada para levar em conta a dependência de D com respeito à tensão VDS. Para isso, vamos calcular a corrente D no modo de saturação usando a aproximação linear ilustrada no slide, e assim teremos que ID é igual a IDSS, que multiplica 1 menos VGS sobre VP ao quadrado, que multiplica 1 mais lambda VDS, onde lambda é igual a 1 sobre VA. Por outro lado, nos casos em que o efeito Early for desprezível, essa expressão ainda produzirá resultados bastante coerentes com as medidas experimentais. Bom, apresentando um pequeno resumo, no modo de corte, o JFET de canal N tem esse símbolo e essas equações. E para o JFET de canal N, as equações estão do lado direito. Um resumo para a polarização do JFET no modo triodo, tanto para o JFET de canal N, quanto para o JFET de canal P. A corrente de dreno no modo triodo, a equação é a mesma. Por fim, um resumo do JFET para a polarização no modo de saturação. À esquerda, as equações para o JFET de canal N e à direita o JFET de canal P.